Oi, trevosos e trevosas desse Brasil e do mundo, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Mica e aqui falamos sobre casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo e caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, aperta no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Já deixa teu like também no começo do vídeo, é muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Não deixa nada disso para depois, porque senão tu vai acabar esquecendo. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Kenneth McBride, de 17 anos, e Nicola Miles, de 18 anos, eram um casal de adolescentes britânicos. Eles estudavam na escola Sland, que é uma escola internacional em Hong Kong, e eles eram bastante conhecidos no campus. Kenneth, por sua vez, era o presidente do sindicato dos estudantes, capitão da equipe de remo da escola e membro da equipe de debate. Kenneth foi descrito pelo seu ex-professor Chris Foster como sendo um menino muito querido na comunidade escolar, inteligente e bastante esforçado. Nicola, por sua vez, foi descrita como inteligente, esforçada e tinha muito interesse em línguas, então ela sonhava em se tornar intérprete. Já um amigo em comum do casal confirmou tudo aquilo que o ex-professor e muitas pessoas diziam, que eles eram um casal bastante próximos e queridos em toda a comunidade escolar, chegando por muitas vezes até mesmo levantar a inveja de algumas pessoas pela grande popularidade que o casal tinha. Mas em 20 de abril de 1985, eles veriam a vida deles mudarem drasticamente por uma atitude simplesmente inocente de um casal que queria apenas estudar. Em uma tarde de passeio, eles decidiram ir para a zona rural de Bremer Hill, que inclusive é um bairro bastante luxuoso e era onde Nicola morava. E lá estava bem na época da primavera e do ar quente, e eles saíram para poder estudar, como eu disse a vocês, e poder passear e namorar um pouco. Gente, desculpa pelos barulhos externos, tá? Mas vai acontecer, e como eu disse para vocês já nos vídeos anteriores, foquem sempre em mim, na história, que é o mais importante. As coisas externas a gente deixa para depois, que não é importante, tá bom? No meio desse passeio, eles acharam um lugar e eles sentaram para poder estudar para as provas. E eles não estavam fazendo nada de errado. Apenas lá, sentados com seus livros, estudando, tentando tirar boas notas e assim realizarem os seus sonhos. Porém, infelizmente, como eu disse para vocês lá atrás, eles não viveriam para poder fazerem aquelas provas e realizarem os sonhos que eles tanto almejavam. Pois por ali existiam 5 bandidos que logo menos achariam eles e fariam as maiores atrocidades que vocês pudessem imaginar. Um deles era Peng Chunye, o outro era Tenzin For, de 20 anos, o outro era Xiu Wei Mendi, de 25 anos, tinha também o Sheg Yun Yang, de 17 anos, e por último o Yuan Sanlung, de 16 anos. Desculpem pela pronúncia, porque além de eu não falar inglês, eu também não falo chinês, japonês, coreano, nem nada relacionado. Só falo nossa língua materna, que é nosso português. Então, mas de qualquer forma, os nomezinhos ficaram tudo aqui embaixo, dá para vocês assimilarem direitinho. E esse grupinho de 5 pessoas, de 5 garotos, de 5 delinquentes, estavam ali justamente para arrumar problemas, porque era sempre o que eles faziam a todo momento. E o líder do grupo era o Pang. E ele, entediado, alucinando para fazer, ele achou que era uma boa ideia fazer um assalto. E o local escolhido em questão era a estação de trem, onde eles roubariam cabos e venderiam para assim conseguir dinheiro. Porém, infelizmente, para o casal Kenneth e Nicola, esse roubo foi totalmente mal sucedido. Então, eles frustrados, com raiva, sem saber o que fazer, eles fixaram bem o olho no casal que estava estudando. Eles acharam imediatamente que eles tinham cara de europeus, que eles tinham dinheiro e que eram ótimas vítimas para poder eles se divertirem. Porém, a presunção deles que o casal era rico e tinha dinheiro para eles roubarem era totalmente errada, porque infelizmente o casal só tinha apenas $1, e isso deixou Pang, o líder do bando, completamente enfurecido. Com isso, ele também começou a instigar os outros 4, mas Pang foi o primeiro a iniciar as agressões contra Nicola, onde ele a amarrou e a violentou diversas vezes, enquanto ela assistia o seu namorado ser espancado e perfurado com a faca por mais de 100 vezes. Porém, não satisfeito, eles também mutilaram a genitália de Nicola, com paus, garrafas e também chegaram a quebrar sua mandíbula. Ela foi torturada ao ponto
que seu globo ocular saiu de órbita e no rosto dela ficou claro uma expressão de sofrimento e aterrorizamento. Eu sei o quanto esses detalhes são terríveis, mas acho importante destacar para poder a gente entender o quanto hediondo foi esse crime. Para finalizar, eles deixaram os dois lá mortos e, como lembrança, eles levaram o sapato da Nike de Nicola. Mais tarde, uma autópsia revelaria que Nicola sofreu pelo menos 500 golpes pelo seu corpo. Seus livros didáticos, no qual eles estavam estudando para poder terem um futuro, foram destruídos e deixados as páginas jogadas no local. Quando Kenneth e Nicola não voltaram para casa, imediatamente seus familiares ficaram preocupados e foram até a direção da polícia de Hong Kong fazer uma denúncia acerca do desaparecimento do casal, pois eles não tinham o hábito de fazer aquilo e ficar sem dar notícia para a família. Não demorou muito e no dia seguinte, os corpos deles já foram descobertos por um corredor que tinha o costume de todas as manhãs passar por ali. Naturalmente, esse crime chocou a cidade devido à grande brutalidade que ele foi. Com isso, mais de 800 policiais e vários membros das forças britânicas no exterior de Hong Kong foram enviados para fazer buscas no local, ao ponto da polícia investigar e interrogar mais de 10 mil pessoas que viviam na área. Mas, infelizmente, mesmo com tantos esforços, nada foi encontrado. A comunidade continuava chocada e amedrontada, principalmente porque se tratava de assassinato de um casal de britânicos, uma coisa que em Hong Kong era extremamente rara. Porém, mais tarde, a polícia encontrou alguns pedaços de madeiras, no qual eles suspeitaram que teriam sido usados como armas. Juntamente com isso, eles encontraram os cadernos de exercícios com as páginas rasgadas e vestígios de sêmen. Esses vestígios de sêmen estavam tanto nas roupas de Nicola como nos materiais escolares. Mas, infelizmente, a perícia forense da época não era tão desenvolvida quanto é hoje para poder fazer uma investigação mais a fundo e tentar detectar de quem seria aquele sêmen. E, infelizmente, por conta disso, o caso acabou esfriando. Mas o tempo passou e logo chegamos em novembro, quase 7 meses após o crime. Apesar da investigação ter esfriado, os policiais não desistiam de encontrar quem teria feito aquela crueldade com o casal. Foi aí que um empresário muito engajado também em resolver a situação, não se tem o nome dele, ele resolveu fazer uma doação para quem tivesse qualquer informação de quem teria feito aquilo com aquele casal. A doação era cerca de 500 mil. Eu não sei se é em ienes a moeda deles, mas eu acredito que seja. E surpreendentemente, esse fato deles terem oferecido essa recompensa por conta do empresário que fez a doação desse valor funcionou quase que rapidamente, porque as dicas, as pistas começaram a chegar de monte. Então foi aí que entra um membro anônimo da Triade, que é basicamente uma organização criminosa lá de Hong Kong. Ele ligou diretamente para a polícia e disse que suspeitava de um dos membros de sua gangue porque ele estava agindo de forma estranha e que ele tinha quase certeza que ele estava envolvido nesse assassinato. Esse homem em questão era justamente Pang, o líder daquele bando que fez a crueldade com o casal. Ainda em novembro de 1985, a polícia foi de imediato atrás de prender eles após essa informação. Foi cerca de 48 horas, a polícia chegou até Pang e os outros 4 participantes daquela cena horrorosa que eles tinham cometido. E embora todos eles tenham dado riquezas de detalhes do que eles teriam feito com o casal, só um se declarou culpado. Infelizmente, não tem fotos claras deles aqui, e as que eu achei eu coloquei. E se eu não coloquei é porque, infelizmente, não tem disponível na internet. Em contrapartida, Pang, Tan e Xiu foram considerados culpados e condenados pelo tribunal. Tan e Xiu foram condenados à morte, porém mais tarde, em 1993, eles conseguiram reverter essa sentença para a prisão perpétua. E eles tiveram a ajuda para poder reverter essa sentença junto com o Conselho de Governo de Hong Kong. As últimas informações é que Pang e Xiu continuam na prisão. Tan morreu na prisão de câncer aos 45 anos em 2009. E lá atrás eu falei a idade deles para vocês e tinham 2 menores de idade. E por conta disso eles foram condenados conforme é a lei lá de Hong Kong para menores infratores. Em contrapartida, a família de John não desistiu dele e não achou que ele era uma causa perdida e foi até os pais de Nicola e Kenneth implorarem para que eles dessem perdão ao seu filho, um voto de clemência. Surpreendentemente, eles fizeram exatamente isso. Eles perdoaram-o.
Então, com isso, a sentença dele foi comutada em 27 anos. Ele foi libertado em 2004 e, após isso, ele conseguiu um emprego no escritório de advocacia através do programa de reabilitação criminal do governo. Cheung, apesar de ser menor de idade, ele não tinha uma família que pudesse falar em seu nome e pedir clemência para ele, pois desde que nasceu ele foi abandonado pelos pais no orfanato. E quando ele chegou na idade que ele podia sair do orfanato, ele começou a viver nas ruas, perambulando e fazendo várias coisas erradas. Foi nesse momento que ele conheceu Pang, que o acolheu e o levou para sua gangue. Então, com isso, mesmo ele sendo menor de idade, ele recebeu uma sentença de 35 anos. Ele tentou recorrer e pedir uma sentença mais branda, porém foi negado. Mas ele cumpriu a sua sentença direitinho e em 2007 ele foi libertado. E atualmente ele trabalha como inspetor. A escola da ilha onde Kennedy e Nicola estudaram, junto com suas famílias, criaram um fundo memorial Nicola Miles e Kenneth McBride em 1985, mesmo ano dos seus assassinatos, para homenagear o casal. O fundo é para apoiar crianças em idade escolar que estejam em situações menos favorecidas em Hong Kong. E com isso o grande objetivo é que elas não interrompam os estudos e com a bolsa consigam concluir livremente, sem ter nenhum tipo de impedimento, como ter que trabalhar antes da hora. Existe um filme com esse nome aqui, que tem um enredo levemente baseado na história do assassinato desse casal. E existe outro filme mais recente, que é de 2001, A Rainha do Chefe Executivo, que é baseado no pedido de anistia para os assassinos do casal. Bom, gente, espero que tenham gostado. Excepcionalmente, essa semana só teremos um vídeo. Talvez eu consiga trazer outro, mas eu estou com o dente siso, que é o famoso dente queiro, aqui nascendo e tá incomodando. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês terem noção no sábado à noite, porque eu passei a semana inteira sem conseguir trabalhar por conta disso. Porém, estamos aqui firme e forte. Senti bastante dor enquanto falava, porque entra pra dentro da boca e acaba doendo. Quem já teve dente siso nascendo vai me compreender. Então é isso, muito obrigada a quem ficou até o final. Me acompanha nas outras redes sociais, na comunidade aqui do YouTube também. Eu sempre aviso por lá as novidades. E até o próximo vídeo. Tchau!